Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demi do canal Demi Tempest e hoje estamos aqui para um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo mais opinativo e também uma desculpa para que eu possa mostrar a câmera nova do canal para quem ainda não tiver visto na live de ontem, beleza? Então galera, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que apoiou o canal, que deu like, que se inscreveu, que deu as visualizações, que se tornou membro, que doou no LivePix. Vocês foram parte dessa minha conquista de conseguir ter uma câmera nova aqui pro canal e poder trazer um pouco mais de qualidade para vocês, beleza? Sem mais enrolações, galera, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre spin-offs. Essa é uma temática que eu tenho tentado trazer para o canal há algum tempo, na verdade, e tenho certa dificuldade em conseguir trazer porque há uma falta de interesse justamente nessas produções. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa falta de interesse geral da comunidade. Quando a gente fala de spin-offs, quase sempre tem um problema um pouco complicado, que é falar sobre o que é canônico. Então, explicando de forma muito grosseira aquilo que seria canônico, canônico é aquilo que tem uma, entre aspas, validade dentro da história principal, ou seja, acontecimentos que temos certeza que aconteceram numa determinada linha do tempo. Por exemplo, nós temos certeza que Guilt foi morto por Ikki, porque nós vemos isso acontecendo no mangá principal. Mas outros acontecimentos que nós vemos em outros spin-offs, como por exemplo o Aioria lutando contra Titãs, não são acontecimentos canônicos, pois nós não os vemos dentro de uma linha principal e nem são ditos como parte dessa linha principal por conta do próprio autor, Masami Kurumada. E geralmente quando eu vou falar sobre como os spin-offs são bons e como eles trazem coisas interessantes, muito do argumento da galera pode até ser, mas não é canônico. Como se apenas isso importasse, como se essa validade, entre muitíssimas aspas, fosse aquilo que definisse a obra e o que ela é. E pra mim, esse é um jeito ruim de olhar as coisas. Primeiro, porque o pensamento de que Cavaleiro Zodíaco tem que ter um ecossistema de obras completamente conectada é um pensamento muito mais nosso, aqui do Ocidente, do que necessariamente algo que vem lá do Japão. Demi, você está dizendo que isso não existe por lá? Não, muito pelo contrário. Existem obras, franquias e coisas que se organizam dessa mesma forma por lá, mas não necessariamente isso é tão rígido quanto aqui. Quando a gente vai assistir Cavaleiro Zodíaco ou algumas coisas que existem de produções aqui da obra, seja de anime, seja de mangá, nós não estamos vendo o universo Star Wars da Disney, por exemplo, onde, para entender o que acontece no episódio 4, 5, 6, 7, você também pode ver uma série para complementar acontecimentos ou qualquer coisa nesse sentido. Ou mesmo o universo da Marvel, que para você entender o novo filme dos Vingadores, você tem que ter assistido 400 séries e etc. Não é assim que funciona com Cavaleiros. Saint Seiya sempre teve algo para se apoiar, ou seja, o seu mangá principal, escrito e desenhado por Masami Kurumada. Mas desde o início, o Cavaleiro sempre prezou por uma enorme liberdade criativa, o seu autor sempre prezou por uma enorme liberdade criativa. Ou seja, nós tivemos o anime feito de uma forma muito diferente daquilo que é o mangá em termos de construções, alguns acontecimentos, ou como algumas coisas se deram principalmente. E isso não é um problema. Principalmente pensando que o anime de Cavaleiros e a forma como ele foi produzido é fruto de um tempo específico, de uma linha de produção específica que acontecia na época, e que prezava muito menos por essa fidelidade do que hoje em dia, que é algo muito mais pedido, ou que se eleve o material original de uma forma diferente de como se elevava o material original naquela época também. Nós tivemos, por exemplo, filmes da Ares, filmes da Abel, filme do Durval, filme do Lúcifer, tudo isso fazendo parte desse ecossistema do próprio anime clássico. E muitas dessas produções tiveram ajuda do Kurumada em algum aspecto. Seja em desenho de personagens, seja alguma influência no roteiro, seja em alguma consultoria e etc e tal. Ele não se encaixar numa linha cronológica específica não retira a validade de construções, momentos, acontecimentos e principalmente que você sente consumindo aquilo. Da mesma forma, quando se olha para o mundo dos mangás e spin-offs de Cavaleiros, esse tipo de validação tem que ser muito menor em toda a nossa análise. Não é incomum que as pessoas peçam, por exemplo, por determinadas construções ou por uso de personagens que o Kurumada não faz e nunca fará por várias razões. Acho que a principal delas é principalmente porque não é assim que a história dele vai funcionar. O Kurumada usa aquilo que interessa para a história, aquilo que vai servir à história dele, e apenas isso. Ele não vai perder tempo, entre muitíssimas aspas, para desenvolver aquilo que não é necessário para que a história ande, porque Cavaleiros está sempre indo para frente, nunca para trás. É por isso, por exemplo, que obras como o Episódio G, que eu havia citado anteriormente, são tão interessantes. As pessoas pedem muito por guidance dos Cavaleiros
Cavaleiros de Ouro, para conhecê-los, para vê-los mais, para ver mais de suas relações, e existem obras dentro de Cavaleiros do Zodíaco que fazem isso. O episódio G, por exemplo, nos mostra a relação de Aioria e Shura, que nós nunca vimos no anime clássico, e tivemos um pouquinho só of Gold. Nós temos o Camus interagindo com a Aioria, nós temos o Máscara da Morte interagindo com a Afrodite, interagindo com a Aioria, e etc. Então são relações, são construções dos personagens e uma história focada apenas neles, o que é inclusive um grande pedido da comunidade também, que se tenha histórias focadas nos Cavaleiros de Ouro. E os spin-offs nos trazem muito isso. Se eles não são o foco da história, eles têm uma grande participação nela. Um outro exemplo disso é Saint Acho. Saint Acho tem, obviamente, o foco nas Santias, e na Saori principalmente, que são o objeto da construção do mangá. Mas personagens como Mu, Aioria, Saga, Shaka, todos eles também têm algum tipo de participação maior, menor, e que é realmente muito interessante de se ver. São caminhos e construções distintas, e fórmulas que o Kurumada não vai utilizar por também não ser do feitio dele e nem da época dele. Existe a tese de que todo autor tem que se atualizar, e essa a tese é um pouco engraçada porque escrita não é um software. Escrita não é você atualizar o seu Windows ou qualquer outro sistema operacional que você tenha. Escrita é fórmula, muitas vezes. Escrita é sentimento, escrita é pessoa, escrita é vivência, escrita é muitas coisas. Mas colocar essas técnicas de escrita como atualizações, coisas ultrapassadas ou não ultrapassadas, ou datadas ou não datadas, isso é um julgamento muito baixo, ou no mínimo muito raso, e que não deveria ser feito porque não é assim que as coisas funcionam. Períodos de produção possuem características específicas e que vêm de N razões, seja da cultura, do momento, do país em que você está, tudo isso influencia na forma como você vai contar uma história e principalmente em um determinado momento específico. E obviamente divisões, de transformações, de técnicas que você vê, reaproveita, transforma e etc. O Kurumada é um autor de um tempo muito específico. Ele é um autor dos anos 70 e que já nos anos 80 trouxe coisas novas, e nos anos 90 fez coisas novas, e nos anos 2000 fez coisas novas, mas sempre mantendo uma essência de um autor dos anos 70. Então muitas vezes cobrar um estilo de escrita mais atual ou mais parecido com os mangás atuais, se é que isso existe na verdade, no mínimo é ser um pouco injusto com o próprio autor também. Mas se você, por exemplo, quer ver construções como essa, mais próximas daquilo que você tem num Jujutsu Kaisen, num Naruto, num One Piece, num Bleach, que até essas três, inclusive, nem são mais tão atuais assim, inclusive, você pode encontrar isso justamente, novamente, nos spin-offs. The Lost Canvas é muito mais próximo a algo como Naruto ou Bleach do que próximo à narrativa do próprio Kurumada dentro de Saint Seiya. E é o spin-off mais amado aí pela maioria. E com muitos méritos, porque a Shiori fez um excelente trabalho em muitas coisas. Lá, por exemplo, você tem uma história da Guerra Santa do passado, você tem os Cavaleiros de Ouro do passado, você tem a Sasha, você tem o Hakurei, você tem o Seiji, você tem vários personagens que não poderiam aparecer e nem serem agraciados pelos fãs se não fosse justamente a vinda dos spin-offs. E eles não serem canônicos não interferem na qualidade do trabalho da Shiori. E essa é a questão. Às vezes é muito curioso se falar um pouco de spin-offs porque também existe a questão do favoritismo. Indo um pouco nessa linha do The Lost Canvas, quando se fala em TLC, essa linha do canônico ela nem importa tanto, porque afinal TLC é amado, é bom. Então, na verdade, tinha até que ser canônico. Essa é a validação, o prêmio que The Lost Canvas merecia, ser canônico. Não, The Lost Canvas merece ser aquilo que ele é, um bom spin-off, uma boa história, escrita por Shiori Teshirogi e que reimagina a Guerra Santa do século XVIII ao modo dela. E é isso, querer inserir isso à força na linha cronológica do mangá de alguma forma para que isso dê validade à história, seja um prêmio pela sua qualidade é, novamente, muito pouco. Então querer definir essa linha do canônico como qualidade, o canônico como validade, é, na verdade, desmerecer muitas dessas obras. É dizer que The Lost Canvas não é tudo o que poderia por não ter uma validação dentro do cânone dela. Entendem como isso pode ser realmente muito problemático em diversos aspectos? E aí, claro, quando não se fala sobre a questão do canônico, se fala sobre a qualidade dessas obras. E aí, existe um ponto de discussão que eu acho, no mínimo, interessante. Cabe-se separar, na minha opinião, pelo menos, as produções de anime e as produções de mangá, porque nela existem análises que podem ser um pouco distintas. Em anime, nós vamos ter, por exemplo, de spin-offs em anime, e não vou contar os filmes, porque não acho que seja necessário, mas nós temos, por exemplo, o anime de Saint Seiya Omega. E o Omega é um anime que, por exemplo, sofre algumas críticas que são, no mínimo, curiosas. Quando se fala em Omega, a comunidade quase nunca fala sobre problemas na história. São problemas ligados à parte estética, ou seja, é o Precure de Cavaleiro Zodíaco, é o Sailor Moon de Cavaleiro Zodíaco, é um anime com estilo muito infantilizado. Sim, até porque o Omega foi feito para crianças como Cavaleiros foi feito para crianças. E você provavelmente viu quando era criança. Você
com 12, 13 anos não era mais adulto por ver um pouco de carnificina na TV Manchete. Então as críticas ao Ômega acabam recaindo justamente a parte estética e essa parte, muitas vezes, dos poderes, que é um bode expiatório bem fácil. Você bater na questão dos elementos, que de fato não é muito legal, e se esquecer do que existe do enredo da história e das construções deles. É claro, o Ômega não é uma obra perfeita, possui pontos de crítica e para mim a mais problemática é justamente o arco dos Cavaleiros de Prata do Ômega, que é realmente muito complicado. Mas a primeira parte de Palestra e principalmente a saga das 12 Casas de Lá é realmente muito interessante. Nós temos uma geração de Cavaleiros de Ouro que para mim foi bem legal de acompanhar. Micenas, Genbu, Íntegra, Paradox, o próprio Kiki de Ares, enfim, muitos desses personagens, o Fudô também para não esquecer, que eu gosto bastante, muitos desses personagens trouxeram coisas interessantes para dentro do enredo daquela obra. E na segunda temporada nós temos a participação justamente dos Cavaleiros de Bronze como Cavaleiros Lendários e aparecendo numa saga que é a de Palas, que para mim é muito boa e muito interessante também. Agora, quais são as grandes críticas feitas ao enredo do Ômega? Eu tenho certeza que você pode até estar pensando em algum que você tenha, mas que você já tenha visto na comunidade é muito raro, porque as pessoas não param para olhar qual é o enredo da coisa, apenas para criticar uma suposta embalagem que ela tem. Quando você fala de Sog, que eu imagino que seja um spin-off em anime muito amado pela galera até hoje em dia até se tem um revisionismo maior sobre ele, mas ele é extremamente simples. É uma história sobre Cavaleiros de Ouro, e que tem muitos problemas para se encaixar em várias partes, e que tem muitos problemas de cronologia, e que tem muitos problemas conceituais, e daí? Isso deixa alguém de se divertir, de se emocionar, ou qualquer outra coisa assim? Essa história tem menos peso ou validade por conta desses problemas? Não acho que tenha. Ainda que, claro, você possa fazer pontos de crítica específicos ao enredo, roteiro, etc. Como eu tenho muitos, inclusive quero fazer um muito em breve falando sobre o Máscara da Morte em Sog. Você vai ter o anime de Santiago, que foi realmente uma produção muito abaixo, mas ainda assim, você tem um mangá de uma autora que se esforça muito, inclusive, para estar dentro de uma cronologia do Kurumada, que se esforça para não bater com datas, acontecimentos e que molda a própria história aquilo que vemos dentro do mangá clássico. Os mangás, por outro lado, dos spin-offs, são mangás que têm também uma liberdade criativa muito grande e que muitas vezes se afastam até da própria cronologia do clássico. O episódio G, como eu disse, se passa antes. The Lost Canvas, muito antes. Santiago se passa ali durante, obviamente. Mas você tem episódios de Assassin, episódios de Hacking que contam histórias muito no futuro. Você tem Darkwing, que é um futuro alternativo, ou uma terra alternativa. Você tem Saint Maria, que é um futuro muito alternativo também. São histórias, possibilidades, construções. É um mundo todo de acontecimentos que é ignorado por uma única palavra: cânone. Por que se limitar? Por que se prender? Por que não se permitir ver outras histórias e construções que usam esse mundo que você tanto ama por conta de uma suposta validação? Novamente, você não está vendo Star Wars, você não está vendo a Marvel, você está vendo uma história que está sendo contada por muitas mãos e por pontos de vista distintos, e com construções distintas, e com valorizações temáticas distintas. A comunidade de Cavaleiros do Zodíaco, para mim, é uma das poucas comunidades que eu conheço que renega mais conteúdo, porque sim, porque não adianta, na minha opinião, você falar sobre a qualidade de algumas dessas produções, como você pode falar de Ômega, como você pode falar de Santiago, como você pode falar até de Soul of Good no seu quesito de animação, e você tratar como se tudo fosse ruim. É impossível, estatisticamente, inclusive, na minha opinião, que tudo que se lance de uma obra seja considerado ruim, que tudo que se lance de uma obra você não possa sequer dar uma chance, porque não é aquilo que você quer. O que você quer é que todas essas coisas que eu citei, que já acontecem na franquia, saiam da mão de um autor de 72 anos. E a idade do Kurumada não quer dizer nada aqui nesse sentido, não é isso. Mas, justamente, ele é um autor mais experiente. É um autor que vai trabalhar menos, que vai entregar menos capítulos e que vai entregar o seu jeito de contar uma história. Não o jeito que você quer que ele conte a história. Mas, muitas vezes, o jeito que você quer que ele conte a história vão aparecer nas mãos de outros autores. E essa mentalidade com os spin-offs geram pra mim um comportamento que eu realmente não consigo entender. Como, por exemplo, culpar os spin-offs por uma suposta demora do Kurumada lançar as coisas. Entendam uma coisa: o lançamento dos spin-offs independe daquilo que o Kurumada estiver fazendo. Essa é a grande verdade dos fatos. O Kurumada demora a lançar as coisas não porque existem spin-offs, mas porque é o ritmo de trabalho que ele passou a adotar. E culpar essas produções, e esses autores, e essas histórias que muitos de vocês nem dão chance por conta de uma demora de outra pessoa, é no mínimo ser injusto. E essa é a questão. Não se faz justiça aos spin-offs. Não se lê os spin-offs. Não se julga eles como eles deveriam ser julgados. Porque as pessoas tendem a olhá-los como parte de um todo, ao invés de obras individuais. E é isso que eles são. O trabalho da Shiori, da Shimaki, do Suda, do Okada, de todas as pessoas que estão envolvidas com o Saint Seiya, não devem ser trabalhos subordinados ao do Kurumada, mas visões próprias de Cavaleiros do Zodíaco. Visões próprias de Saint Seiya. E novamente, muito de se pensar essas coisas
coisa por olharem os spin-offs como algo menor. Mas eu lhe pergunto, se você é um fã que é tão ávido por termos mais conteúdo de Cavaleiros do Zodíaco, tão ávido por termos mais coisas da Saga do Céu, mais Gaidens, mais isso, mais aquilo, e fica aí reclamando que o Kurumada tá demorando a lançar, o que você vai consumir de Cavaleiros do Zodíaco até lá? Você vai reassistir o anime? Você vai reassistir Soft Gold? Você vai reassistir o Ômega? Você vai reassistir alguma coisa? Ou você vai entrar e ver um mundo novo de spin-offs que existe, de histórias novas que existem, que pode até te encantar mais do que o clássico, igual ao clássico, um pouco menos que o clássico, e conseguir ter uma visão ainda mais ampla da obra, de mais conteúdo que tá sempre saindo por aí e que pode te cativar de alguma forma. Porque, desculpem, pra mim, não há uma desculpa plausível pra se ignorar os spin-offs além de vontade. Se você não tem vontade de conhecer essas outras histórias, aí é o seu direito, claro, obviamente. Você não tem vontade de conhecer, você não quer conhecer, e tá tudo bem. Mas não conhecer, julgar ou já colocar a culpa neles em algum aspecto, isso pra mim é de fato bem problemático. Com esse vídeo, eu não quero que você fique com uma arma na cabeça e te obriguem a ler os spin-offs e gostar de todos eles. Não, mas eu nesse vídeo quero convidar vocês a pensarem, e se eu gostar disso? E se foi interessante? E se me trouxer algo que eu não imaginava que fosse possível ter dentro de Cavaleiros? Esse vídeo não é uma ordem para que leiam os spin-off. Esse vídeo é um convite, é um e se você gostar. Esse vídeo é para dizer que não importa se é canônico ou não. Essas visões próprias de Cavaleiros do Zodíaco, essas visões próprias de Saint Seiya, podem e devem ser respeitadas e lidas e encaradas com seriedade. Esse vídeo é apenas para que você, que ama tanto o Cavaleiros do Zodíaco, possa conhecer novas coisas para seguir se apaixonando. Então, galera, por esse vídeo foi isso. Eu não quero me tornar mais prolixo do que eu acho que já fui em alguns momentos. Espero que tenham gostado, espero que de alguma forma esse vídeo possa ter inspirado vocês a mudar de opinião, ou pelo menos pulguinha atrás da orelha do IC pra vocês. E no mais é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, que deixou o like, que se inscreveu, que mandou esse vídeo pros amigos, que comentou, pois comentem aqui embaixo também. E muito obrigado, como sempre, aos membros do canal que fazem esse trabalho ser possível e que ajudaram também diretamente na contribuição da câmera. E se você também quiser ajudar o canal a conseguir evoluir, a conseguir mais coisas, eu convido você a se tornar membro, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que já faz parte desse clube. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse formato de vídeo, onde eu só liguei a câmera, tô aqui batendo um papo com vocês e a gente conversando sobre algum assunto que eu acho que seja de mínima relevância, pelo menos. Beleza, galera? Mas é isso. Grande beijo, grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!